Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Enquanto não temos novidades, vamos adiantando algumas dúvidas que eu sei que muitos ingressantes, sobretudo aqueles que nunca trabalharam no governo, primeiro concurso, primeira aprovação, podem ter. E uma delas é o exame médico admissional. De repente você faz o exame e diz: olha, sai inapto, mas como assim? Sai inapto do nada? Não é bem assim. Existe uma transparência, todos os governos têm que ter a transparência aí. Existe um protocolo para exames admissionais na Prefeitura de São Paulo. Eu tenho à disposição esse documento, vou ler aqui com vocês, principalmente as partes. Ele é bastante extenso, mas eu peguei as partes que tem a ver com o nosso cargo e tem a ver com o que mais reprova. Peguei aí mais, vou falar nesse vídeo mais sobre a pressão alta e as varizes. O pessoal comentou aqui no canal: Rogério, varizes reprova. Eu até duvidei a princípio, falei, mas varizes será? Porque eu nunca passei por exames médicos que olhassem varizes. Na prefeitura de Diadema eu tive que baixar a calça, né? Mas não foi analisado as varizes, né? Foi analisado o pênis. É realmente difícil, muito complicado explicar isso para vocês, mas tem a ver com hérnia, né? Ele queria saber se eu tinha hérnia ou não, e aí fez aquele exame do sopro. O homem que já passou por esse exame, você sopra o braço e o médico dá uma olhada lá, você sabe muito bem, para ver se vai subir ou não. Eu já passei por esse tipo de exame, tá? De repente você pensa: poxa, eu vou ter que mostrar minhas pernas. Poderia ser pior. Você vai sim ter que mostrar as pernas. Existe o exame de varizes e o médico vai olhar suas pernas. Varizes não tem como, vai ter que ser no olhômetro mesmo, tá? No olho que ele vai acabar tirando. Então, nesse vídeo eu falo mais sobre a PA, pressão alta, e as varizes. Já já eu vou mostrar para vocês na tela aí um pouco da leitura sobre o que é considerado ou não. Bom, no exame médico, as informações que eu tenho vieram do amigo Everton, lá do Facebook, que comentou comigo como que é o procedimento, porque ele é funcionário da prefeitura, ele sabe como é que é, e aí me falou algumas coisas. Bom, primeiro você vai preencher uma ficha com doenças que você tem ou não, aquela fichinha que você fuma, você bebe, aí você coloca as respostas: já fez cirurgia? Tem doença na família? Essa primeira ficha aí. Depois disso haverá um teste de visão. O teste de visão vai te mostrar as letras lá para ver se você está enxergando certinho, tudo bem. Depois virá a aferição da PA, a pressão alta, tá? E também da glicemia. Eu até comentei com ele, mas poxa, vamos fazer a glicemia sem jejum? Mas diz que algumas pedem com jejum. Na prefeitura é sem mesmo, não tem problema você tomar um café da manhã reforçado, porque lá pode demorar muito o exame, e fazer a glicemia, o exame de glicemia não tem problema, eles estão acostumados com esse tipo de alteração. Depois disso, você vai passar por um clínico, que eu acho que é nesse momento que ele vai olhar as suas pernas. Ele vai avaliar movimentos físicos, vai ter agachamento, alguns outros movimentos, ele vai olhar suas pernas e é isso, né? Depois é só isso o exame médico, tá? Teste de visão, né? Primeiro preencha a ficha, teste de visão, aferição da pressão, glicemia, movimentos físicos e as varizes, tranquilo, passou, é só esperar a publicação em diário oficial do seu apto, porque todo mundo que está assistindo o vídeo aqui vai conseguir, vai dar tudo certo. Se necessário, ele vai pedir exames complementares, não sai inapto de uma vez. Se tiver alguma coisa que ele está achando estranho, vai pedir exames complementares. E aí o bicho pega, porque você vai ter que fazer os exames por conta própria, ou particular, ou no SUS, mas sabemos que pelo público demora muito. Você vai ter que desembolsar a grana aí, se tiver que fazer exame
complementar. E vai retornar em uma nova data que eles vão agendar lá. Tudo isso é publicado em Diário Oficial. Tá? E os exames que mais reprovam, pressão alta e varizes. Né? Explicado isso, agora vamos ver um pedaço do protocolo nas partes que mais interessam no momento. Vamos lá. Bom, eis aí o documento dos protocolos técnicos da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor COGES. Protocolo atual, 2018. Aqui vem a introdução. Depois você dá uma lida. Acho que para o vídeo não é interessante ainda falar. Mas claro que a leitura, saber de tudo, para o ingressante é interessante, tá? Mas no vídeo, como é mais curto, eu tenho que ser mais objetivo com vocês. Aqui algumas informações importantes. Aqui diz que o objetivo do exame médico admissional de ingresso é avaliar a capacidade física e mental do candidato para exercer as atividades para as quais está se propondo, tendo em conta os riscos inerentes a cada cargo e o prognóstico de algumas patologias apresentadas pelos candidatos. Ou seja, o exame médico não é igual para todo mundo. Alguns vão pedir muitos exames, outros nem tanto. Aqui fala sobre exame médico geral. O candidato será considerado inapto, aqui já vem falando, nas ocasiões de inaptidão. Cicatrizes ou deformidades diversas que levem à limitação funcional para a função pleitada, cirurgias que reduzam a capacidade física e vital para a função, doenças clínicas incuráveis ou progressivas, ou que tenham deixado sequelas limitantes para a função, doenças infectocontagiosas em atividade e com limitação ao risco para si no desenvolvimento da função, doenças de pele não controladas ou não tratadas. Aqui vem falando sobre algumas dessas doenças. Eu acho que a mais conhecida é essa aqui, né? Micose. Micoses profundas. Você tem a micose superficial e tem aquela profunda que tem pus, uma coisa bem grave mesmo. Hanseníase, acho que é bastante conhecida também. Processo hemorroidário para as funções de risco para essa patologia. Por exemplo, motoristas. Aqui no caso é uma hemorroida não tratada, problemas na hemorroida. E aí, se for para o cargo de motorista, a pessoa será considerada inapta. O candidato ainda será inapto nos casos em que apresentar alteração em exame complementar que represente qualquer condição incapacitante. Aqui vai falar sobre exame ortopédico, mas aí vai levar em consideração guarda civil, professor de educação física e agente de apoio, motorista, entre outras que eles consideram função de risco. Acredito que auxiliar técnico de educação não é considerado função de risco. Exame neurológico entra na mesma linha aí, guarda civil, professor de educação física. Exame pulmonar, guarda civil, professor de educação física, agente de apoio, motoristas também. E aqui este sim, exame cardiovascular. Aqui, como vão aferir a pressão arterial e se der alteração, eles podem pedir exames complementares. E aí entra o exame cardiovascular. O candidato será considerado inapto nos casos em que apresentar insuficiência cardíaca congestiva em classe funcional. E aí vem falando um pouco. Doença coronariana não compatível com funções que exijam esforço físico, não vai ser o caso do ATE, né? Cardiopatia congênita, arritmia cardíaca, mas todos com algumas ressalvas aqui, não é qualquer doença que vai deixar inapto. Insuficiência venosa periférica. E aqui outras, depois você dá a lida com calma. Aqui vai ter mais atenção, porque será aferida a pressão no dia. E aqui fala sobre a tal pressão alta, no dito popular aí. O candidato que no momento do exame admissional apresentar pressão arterial até 15/10, né, 150 por 100, sem patologia associada, será considerado apto independente da função. Qualquer função será considerado apto. O candidato que apresentar a pressão acima de 15/10,
será classificado em uma das seguintes situações. Função de risco e sem patologia, ele vai solicitar exames. Se o exame der normal, apto. Exame alterado, pode dar apto ou inapto. Mas aí, as funções de risco. No nosso caso aqui, vai ser outras funções que não é de risco. Outras funções e sem patologia associada, apto, mesmo se tiver acima de 15/10 até determinado valor aqui, né? Já vou falar para você. Se tiver patologia, obesidade, diabetes, ou já tem problema de pressão mesmo, ele vai solicitar exames complementares. Exames normais apto, exames alterados, pode dar apto ou inapto. No caso, se a pessoa tiver alguma doença, alguma patologia associada com a pressão arterial. Agora aqui, o candidato que apresentar pressão alta 17/11 ou acima, a partir de 17/11 ou acima disso, será classificado em uma das seguintes situações. Vamos pular aqui a de risco e vamos para essas aqui. Já outras funções, patologia associada, inapto. Por exemplo, se a pessoa é obesa e chega lá no dia do exame e tem a pressão maior do que 17/11 ou 17/11, ela será inapta no ato, na hora. Outras funções, sem patologia, não tem obesidade, não tem diabetes, não tem outros problemas aí, solicitar exames. Aí vai solicitar os exames. Se o exame estiver normal, apto. Se o exame estiver alterado, vai encaminhar para cardiologista, que avaliará o tipo de alteração, podendo considerar apto ou inapto. Aqui, as observações muito importantes. São consideradas patologias associadas à hipertensão, diabetes, arritmias e obesidade. Por isso que eu falei da obesidade lá. Quais exames são solicitados? Glicemia, radiografia de tórax, eletrocardiograma, exame de fundo de olho, urina 1, dosagem de creatinina, ureia, colesterol e triglicérides. Os exames poderão ser realizados na rede pública ou particular de saúde. Ou seja, o próprio candidato vai ter que arcar com esses exames aí. Todos os candidatos hipertensos serão orientados para realizarem o devido tratamento. Aqui quer dizer o seguinte: você passou, mesmo com a pressão alta, você vai ter que fazer um tratamento. Vai ser considerado apto, mas vai ter que fazer o tratamento da hipertensão. Agora, outra coisa que estão falando bastante nos grupos, que eu até achei que, pensei, não é possível. Sim, é possível. Varizes. As varizes podem deixar o candidato inapto. Varizes de membros inferiores. O candidato que apresentar varizes primárias de grau 1 ou 2, e aqui tem o calibre da veia. Veias com calibre até 0,5 centímetros, sem quadro agudo, vai ser considerado apto. Então a veia, se tiver até 0,5, vai passar apto. O candidato que apresentar varizes primárias grau 3 e 4, que são superiores a 0,5 centímetros, sem quadro agudo e sem sinais de insuficiência venosa. Função de risco, se for função de risco, é inapto na hora. Outras funções, até está aqui, outras funções, apto. Dos demais casos de varizes, encaminhar para especialista que avaliará dentro dos seguintes critérios. Aí, função de risco inapto, outras funções vai dar apto, a depender do quadro. TIVC, que eu não sei o que é, e quem manja aí pode comentar, tá? Aí, é aqui que tem que prestar atenção. O candidato que apresentar veias de grosso calibre, são as veias aí acima de 0,7 centímetros, com sinais de insuficiência venosa crônica, será considerado inapto independente da função. Se a pessoa tiver insuficiência venosa crônica, aí veias aí acima de 0,7 centímetros, é inapto na hora. Não vai pedir exame complementar, já vai sair inapto. O candidato que apresentar varizes primárias com quadro agudo de insuficiência venosa será considerado inapto independente da função. Então a preocupação são as varizes com quadro agudo de insuficiência venosa. Eu não sei o que é, e quem puder comentar aí, pode ficar à vontade. Tá? Aí vai dar inapto. São consideradas funções de risco relacionadas com varizes. Gente, o ATE está aqui sim, olha só. Professor de Educação Física, Guarda Civil, professor de Educação Infantil, vigia, médico cirurgião, cirurgião dentista, e aqui você tem o agente escolar. Apesar que não fala auxiliar técnico de educação.
E aí ficamos meio naquela. Mas vamos considerar que o auxiliar técnico de educação vai dar inapto se tiver acima de 0,5 centímetros. Vai dar inapto. Mas apesar que aqui não está bem claro, vai falar agente escolar, mas será que é o agente técnico de educação, auxiliar técnico de educação? Comentem aí, pessoal. E aí para baixo vai falar de oftalmologia e ficar atento quando estiver fazendo a leitura às observações, né? As observações embaixo que vão falar sobre quais funções que eles estão tratando. E claro, muito importante você ler tudo isso aqui para ficar informado sobre seus exames. O que será feito. Então é isto. Se ficou alguma dúvida, faça o comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Se possível, se eu conseguir responder, eu respondo. Ou outros usuários podem responder. Se você quer o protocolo para você dar uma lida em casa, tá na descrição do vídeo o link do protocolo, tá lá no ForShared. Faz o download que vai estar disponível aí este importante protocolo de exame que você precisa estar atento no dia. Mantenha calma que vai dar tudo certo. Faça um lanche reforçado porque pode ser que demore, tá? E principalmente calma, mantenha calma que vai terminar tudo bem, tá certo? É isso, até a próxima. Valeu!